Então, pessoal, hoje aí agradeço aí a presença de todo mundo, em especial, né, a presença do Sam aí, uma pessoa aí que eu admiro muito e acompanho já há muito tempo. O Sam já esteve com a gente em Foz do Iguaçu no nosso evento ano passado. Então, obrigado, Sam, mesmo de coração por estar aí. Para quem não conhece o Sam, ele é um instrutor aí de PNL conhecido no Brasil e no mundo, né? Ele tem uma filial da empresa dele, depois eu posso falar um pouquinho melhor lá no Japão. Então ele viaja o mundo aí falando e mostrando como a PNL pode ajudar as pessoas. E hoje, em especial, ele vai falar um pouquinho de como a PNL pode ajudar a gente, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, que é um momento único no mundo, né? Então, antes de eu passar a palavra para o Sam, se apresentar e falar um pouquinho dele e começar um pouquinho. Quem tiver perguntas, dúvidas, podem ficar à vontade, escrever aqui no Zoom ou no Facebook que eu estou acompanhando aqui, eu vou passando as perguntas para o Sam. Então, Sam, seja muito bem-vindo, obrigado. Conta um pouquinho de você e começa contando para nós aí como que a PNL pode ajudar a gente nesse momento. Então, boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente aí de vários lugares. Esse é um momento bem legal e eu quero aproveitar para trazer um monte de coisas boas para vocês. Eu sei que nesse momento todo mundo quer equilíbrio, né? Todo mundo quer poder ficar mais tranquilo, poder render, ganhar dinheiro, fazer as coisas funcionarem, mesmo por esse momento agora tão maluco que a gente está passando. E é justamente por isso que veio esse convite da gente poder falar um pouquinho da programação neurolinguística, né, da PNL, que basicamente é um conjunto de técnicas, ferramentas que podem ajudar a gente a manter o controle da nossa cabeça. Então, para quem não me conhece, eu sou o Sam Jolen, eu já fui operário de fábrica, nasci nos bairros mais pobres de São Paulo, São Miguel Paulista, e eu acabei encontrando um caminho na minha vida que foi o mundo do desenvolvimento humano. E graças a ele, mesmo sem nunca ter feito curso de inglês, eu aprendi várias línguas, falo 5 línguas, eu viajei o mundo inteiro, viajo, ganhei muito dinheiro, eu fiz meu primeiro US$ 1 milhão com 27 anos, e viajo o mundo, trabalhei com os maiores do mundo, a gente faz evento em um monte de lugar. Eu estava vendo minha agenda esses dias, eu tô triste, porque semana passada era para eu estar no Japão, dando aula, já a segunda turma do ano já no Japão, e essa semana eu tinha que estar em Portugal, dando aula lá em Portugal também não tô aqui em casa, na varanda de casa em São Paulo, e é isso, a gente vai ficando em casa, quem pode, quem dá, né? Quem trabalha com evento é totalmente dispensável nessa hora. O que não é dispensável é a gente poder ter conhecimento para poder atingir um resultado. E qual que é a ideia bem básica aqui? Eu quero trazer para vocês, a pedido do meu grande amigo Rosaldo, um monte de técnicas, ferramentas e pensamentos, crenças legais, para que você consiga ter mais equilíbrio, mais tranquilidade nesse período, para você conseguir fazer o que você tem que fazer. Principalmente vocês que trabalham com internet, com provedor de internet. Porque, de repente, algo que já era muito importante na vida moderna, na vida de todo mundo, se tornou a coisa mais importante de todas. Sem internet hoje, é aquele negócio, sem caminhão o Brasil para, sem internet o Brasil nem sai da cama. Sem internet, imagina como seria. Acabou tudo. Porque a diferença da pandemia que a gente está vivendo hoje e a gripe espanhola do início do século passado é que eles não tinham internet, eles tinham vela e livro. E pelo menos a gente tem YouTube, a gente tem Netflix, a gente tem aí Skype, a gente tem Zoom, a gente tem Instagram, a gente tem um monte de coisas que a gente pode utilizar. Isso só acontece graças ao serviço de vocês. É aquele que a gente brinca, né? Hoje em dia uma pessoa fica sem água em casa, ela aguenta ficar 1, 2 dias sem água, tranquilo, dá para ficar. O outro falando, sem provedor e caminhão, é verdade, você tem que ter o caminhão para fazer negócio. Hoje em dia a pessoa aguenta ficar sem luz se a internet funcionar. Mas se a internet pegou, cara, o cara fica mais tranquilo, mais de boa, trabalha, ganha dinheiro. Então, agradeço a todos vocês pelo trabalho que vocês fazem aí, porque eu tenho certeza que isso ajuda muita gente a ficar em casa de um jeito mais tranquilo. E qual que é o ponto todo? É que esse período que a gente está vivendo é um período ímpar, é um período único, é um período que se repete de muito e muito tempo, espero eu, né, que seja assim também para frente, Todos e esperamos. que as pessoas elas vão contar histórias disso. Você vai ter um assunto para poder conversar com gente em qualquer lugar do mundo. Você pode estar lá na Rússia
daqui 10 anos você vai falar, nossa, cara, e onde você estava no período da pandemia, do coronavírus? E as pessoas vão ter histórias disso, porque coisas aconteceram, muitos filhos foram feitos nesse período, muitas empresas quebraram, negócios começaram, coisas se multiplicaram. Então, nós estamos vivendo um momento histórico. Claro que isso não é tão prazeroso quanto é num livro, porque existem boletos para serem pagos, existem responsabilidades, existe o risco, existe um monte de coisa acontecendo. Existe. E isso também faz com que a gente precise ficar mais forte, porque a gente precisa ficar mais inteligente e saber utilizar melhor as ferramentas que a gente tem. Qual que é a maior diferença que a gente tem hoje em relação ao coronavírus, ao SARS de antes, ou então lá a gripe espanhola de 1918? É que hoje a gente tem mais conhecimento, hoje a gente tem mais ferramentas, hoje a gente tem mais um monte de coisas que a gente não tinha antigamente. Então, antigamente você pensava que a gripe espanhola era passada pelo cheiro dos mortos, o cheiro ruim passava coisa. E, na verdade, não era o cheiro, eram todos os vírus que estavam lá dentro do negócio. Só que não se tinha ciência disso antes, e hoje tem. Então, hoje, graças aos estudos, à tecnologia, a gente consegue ser muito mais efetivo para cuidar da nossa própria saúde, para conseguir trabalhar, entregar e não precisar parar o mundo do jeito que ele parou do antigamente. Hoje o mundo está de um jeito diferente e acho que essa que é a beleza das coisas. E como já diz um ditadozinho bem básico, né? Você só precisa de um cisne negro para provar que nem todos os cisnes são brancos. Isso significa que a gente só precisa de um caos, um momento caótico numa vida de alguém, num período grande da humanidade, para provar que nada é estável, nada está sob controle efetivamente. E as pessoas acharem que o mundo ele segue um padrão, ele está sob controle, talvez seja uma das maiores loucuras que existem. Basicamente porque não existe controle algum sobre o externo. O único controle que a gente pode ter na nossa vida é da nossa cabeça, do nosso corpo, são das nossas ações. O resto é um chute. Então as pessoas falam assim, Sam, tem como alguém ter certeza que não vai pegar coronavírus? Não tem, não tem. O cara pode estar trancado dentro de casa, ele pode ficar ali quietinho, em quarentena o tempo inteiro, e de repente um vizinho espirrou na janela, e na mesma hora o cara estava no portão e deu aquela cafungada forte e pegou. E isso é a loucura dizer isso, mas pode acontecer. Por quê? Porque existe um fator sorte que a gente não tem como controlar. Só que se ficar pensando nisso, a gente começa a ficar meio maluco, a gente começa a ficar meio idiota, a gente começa a ficar meio perdido. E isso não ajuda em nada a gente poder tomar direção. Então, qual que é a grande oportunidade? Porque você sabe que eu não sou chinês, mas tem uma palavra em chinês que é a palavra de crise, né? E crise em chinês significa oportunidade e perigo. Toda vez que você tem a palavra crise, você tem ao mesmo tempo perigo e oportunidade. Então, a pergunta é assim, todo mundo nesse período de pandemia está perdendo dinheiro? Tem muita gente fazendo dinheiro. Tem muita gente ganhando grana. Tem muita gente... Hoje eu estava ouvindo uma história muito maluca sobre a Bolsa de Valores, né? Vocês devem estar acompanhando aí algumas informações disso, mas, por exemplo, essa plataforma que a gente está usando aqui, o Zoom, ela aumentou e foi valorizada muitas vezes as ações, né, que ela é negociada em bolsa, ela foi negociada e subiu muitas ações dela nesse período, porque as pessoas estão usando mais a plataforma, ela ficou mais conhecida. Só que tem uma outra coisa muito... Oi. Só uma curiosidade a mais do Zoom, tanto que ela valorizou, o Zoom passou a valer mais que todas as companhias aéreas americanas juntas. Putz, olha que loucura, é um aplicativo de falar, de comunicação, que o Skype já fazia mais antes. De 2.500, 3.000 aviões e sei lá quantos milhões de funcionários. Você vê, é um aplicativo no nosso celular, no computador, um link. E só que olha que mais bizarro ainda, Rosário, não sei se você sabe dessa, mas se você quiser investir, comprar ação da Zoom lá na Bolsa Americana, na Nasdaq, você não consegue, se você digitar Zoom lá, aparece o nome de uma outra empresa. E você sabe o que está acontecendo? Porque o nome da ação da Zoom não é Zoom direto, é uma outra coisa. E o que aconteceu? Essa outra empresa que tem a sigla Zoom, ela se valorizou não sei quantos por cento também. Porque as pessoas que não sabem que o nome correto da Zoom de chat não é a sigla, elas estão comprando a ação da outra empresa. Então, mesmo no pior momento, existe chances, possibilidades, oportunidades da gente poder ganhar o dinheiro.
Por exemplo, agora é uma hora muito boa de você comprar um imóvel. Olha que bizarro isso. Porque quantas pessoas não estão com dívida, quantas pessoas não estão devendo, e estão precisando, e estão se livrando de coisas que não usam. Quantas pessoas não estão ali repensando o modelo de vida? É a hora muito boa, por exemplo, de você transformar todo o negócio o máximo possível em entrega. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente estava pensando assim, o que vamos fazer no Dia das Mães? Chegando o Dia das Mães, a gente gosta muito da cultura culinária, né, de sair para comer. E aí minha mulher falou, nossa, o Jacan, que é aquele cara do MasterChef, né, o francês, ele falou assim, o Jacan, o restaurante dele está fazendo um delivery gourmet especial para o Dia das Mães. Nem sei quanto custa, nem fui ver isso. Mas, pô, olha que oportunidade. A comida de delivery não é mais aquela a pizza, uma caixinha, não. Você pode pedir um jantar chique, pagar R$ 1.000, sei lá quanto, para ter uma comida em casa. Isso não existia antes. Se eu falasse isso há 3 meses atrás, essa possibilidade, não existia. Esse ano, Rosário, eu tive em 8 países já. Esse ano 2020. Esse ano, inclusive, eu tive na China, no começo do ano. Não era um bom horário. Especificamente fui para Hong Kong, né, que ainda não é parte da China continental. E o mais bizarro é que eu estava no Japão, estava voltando, parei por lá, e por conta de já ter morado no Japão, ter a cultura japonesa, de trabalhar, ter escritório, trabalho que a gente faz lá, eu tenho o costume de usar máscara no rosto, que é o que a gente está fazendo agora, quando principalmente alguém está resfriado, ou eu estou resfriado, ou quando eu viajo de avião por muitas horas, porque o meu nariz seca e começa a sangrar, é uma merda. E o que aconteceu? Eu já tinha uma máscara comigo. E eu comecei a ouvir falar desse negócio de gripe lá, do coronavírus e tudo. Quando começou esse negócio na China, e eu tinha que pegar um avião, tinha que parar em Hong Kong, ficar lá não sei quantas horas. Eu falei, cara, eu vou botar minha máscara. E eu comecei a usar a máscara lá em Hong Kong, e as pessoas começaram a olhar estranho para mim. As pessoas falam, nossa, será que ele está doente? Se não é assim, porque antigamente quem tinha máscara era a pessoa que estava doente. Eu lembro que o Michael Jackson, não sei se é do tempo de todo mundo aí, uma vez veio no Brasil e ele estava de máscara. E as pessoas começaram a cogitar que ele era um cara que estava mal, que estava morrendo. E às vezes, olha aí, o cara só estava devendo tempo. E eu estava de máscara. Eu cheguei aqui no Brasil, estava tudo a loucura que estava, e eu fui no supermercado, e eu fui com a minha máscara. E aí uma mulher, uma senhora no mercado, ela olhou para mim e falou, nossa, você não está doente não, né, meu filho? Eu falei, não, eu estou acostumado a usar, porque eu morei no Japão. E ela, bom. Mas as pessoas, elas tinham uma desconfiança de quem usasse máscara. Eu não sei como é aí no Paraná, não sei como é a região de Foz, mas aqui em São Paulo tem vários lugares que é proibido entrar de capacete. É a mesma coisa por aí, Rosal? Tem nas cidades maiores aqui, tipo Foz do Você não Iguaçu. pode entrar no banco de capacete, no cartório, essas coisas. Cara, hoje em dia as pessoas estão andando mascaradas na rua. Se alguém não está usando máscara, o pessoal já olha feio, cadê a máscara? E cobra. Há uns 2, 3 meses atrás era uma coisa impensável. Hoje, assim, tudo mudou. Tudo mudou. Por exemplo, eu vesti aqui depois de vários dias uma camisa social. Olha que beleza. Estou em casa, não preciso de camisa social, ficar passando camisa. E eu prefiro usar camiseta. Pô, ficar em casa é muito mais gostoso, muito melhor. Mas mesmo a camiseta, se você parar a pensar, ela foi uma invenção que ela só surgiu e foi amplamente divulgada por conta de um momento histórico. A camiseta ela surgiu lá no começo de 1900 e pouco, 1800, 1900 as pessoas usavam como uma roupa interna. E aí, quando eles começaram a lançar para o público grande, 1904, se eu não me engano, eles lançaram como roupa de solteiro. As pessoas que eram solteiras usavam isso, porque não precisa passar, não tem botão, não precisa ficar costurando e tudo mais, é mais simples de costurar. O que acontece? A Marinha começou a colocar a camiseta como a base do uniforme dos soldados que estavam treinando, dos cadetes, e eles começaram a usar isso por dentro. Então, eles estimularam. Tinha lugares no mundo que era proibido usar camiseta, era tipo um atentado ao pudor você sair na rua de camiseta. Camiseta por uma camiseta normal. E hoje em dia é algo normal por conta da guerra que aconteceu. Então, a gente tem várias situações que a gente passa pelo mundo e que basicamente a gente vai trazendo novos hábitos, a gente vai trazendo novos comportamentos que vão levando isso para frente. O interessante é que tem pessoas que saem na frente. Tem pessoas que saem na frente. Eu tenho certeza que tem empresas aí de internet que começaram quando a internet era uma lenda ainda, era um negócio. Eu nem sabia. Lá Inter no o ano quê? 95.
Em 95, Exato. 94, quando era um monstro. As pessoas E as pensavam, pessoas "Que deviam é pensar isso?" assim, cara, mas internet? Eu lembro que eu vi outro dia um filme, A Rede, que a coisa mais fascinante do mundo era a atriz, a René Russo, ela pedia uma pizza pelo computador. Esse filme é antigo, hein? E ela entrava no site e pedia uma pizza, e aí chegava a pizza na casa dela, e eu assistia aquilo e falei, meu Deus, isso é ficção, isso não existe. E hoje em dia, alguns anos depois, isso daí é a coisa mais simples do mundo. Quem é que ainda liga para o Disque Táxi para pedir um táxi? Quem é que faz coisas por telefone ou pela lista telefônica? Minha filha nem sabe mais o que é isso. Então, o As que é o crianças louco? elas nem sabem o que é o mundo Imagina, sem internet. não Eles fazem nem ideia, elas já nasceram sabem que existia conectados. isso antes. É Sam, mas muito deixa eu louco fazer isso. posso fazer uma pergunta? Deixa eu só amarrar aqui, Rosaldo. Tá, Então, beleza. qual que é o ponto todo? Por que eu estou trazendo isso daqui? Porque essa aqui é a chance da gente conseguir usar esse momento para a gente poder sair na frente, ali na frente. Quando acabar isso, quando passar, ou mesmo isso aqui, se às vezes durar muito tempo, quem é que vai estar mais adaptado? Quem ganha uma competição, uma corrida, uma disputa, basicamente qualquer tipo de competição, seja social, seja de vida, seja de qualquer coisa, é o ser mais adaptado. É o ser mais adaptado. E o ser humano, ele está em risco de extinção, vamos pôr aspas gigantes aí, não vai morrer todo mundo, obviamente, mas infelizmente pessoas vão morrer. Só que só vai sobreviver aqueles que conseguem desenvolver o anticorpo antes e conseguem se proteger. E é isso que se trata, a vacina, as pessoas se curarem e tudo mais. Então, é um tempo maravilhoso. Para quê? Para as pessoas que conseguirem equilibrar as emoções dentro da cabeça delas, para elas conseguirem sair na frente e alcançar muita coisa. Por isso que é tão importante o equilíbrio emocional, porque tudo começa pelo equilíbrio. Entendi. Concordo plenamente. Só fazendo um comentário antes da minha pergunta, que eu lembrei Uhum, agora, falando de oportunidades e tudo mais, é como a moeda, né? Tem os dois lados, né? Você tem que saber qual lado uhum, você quer olhar. Mas aqui no Paraná, um restaurante que eu sei que você conhece, que quando a gente estava lá em Curitiba no treinamento, a gente estava falando o Madalosso, né? Um dos restaurantes Madaloso, em Curitiba. mais famosos do Brasil. Ele criou, agora lançou um cinema drive-in, ou seja, você vai lá que nem antigamente nos Estados Unidos, para o carro, assiste e eles trazem a comida para você comer no carro. Nessa época do coronavírus, é Cara, o que momento incrível. de se diferenciar. Por isso que eu sou fã do Madaloso. Os caras foram muito rápidos. Quem se adapta mais rápido, sai na frente. É isso aí. Mas então, Sam, entrando mais assim no mundo da PNL e tudo mais, essa questão do equilíbrio que você falou, que realmente acho que é a busca que todos nós temos, né, para esse momento. Uhum, O momento que a gente vive as pessoas estão sendo cada vez mais exigidas, né? Sempre vinham sendo, mas nesse momento as pessoas uhum, têm expectativas maiores das outras ou das empresas, né? uhum. Então, você está num mundo que você tem que entregar mais. Só que nesse mesmo tempo, você está, geralmente, muitas pessoas estão estressadas, preocupadas, com medo, e elas têm que encarar a situação, né? Principalmente nessa nossa área que tem que estar ali levando a internet para as pessoas. Como que você acha e como que a PNL pode ajudar a gente para melhorar e manter o equilíbrio, ter mais performance, conseguir fazer o que a gente precisa fazer? Rosário, eu acho que nessa hora, esse momento agora que a gente está passando, vocês oferecerem internet, é, uma pessoa trabalhando na rua e conseguindo conectar, não sei quantas pessoas, alguém que faz manutenção, religa, cuida das coisas, consegue ligar num dia. Mas cada casa que essa pessoa conecta à internet, ela está aliviando a vida, ajudando, cuidando de dezenas, centenas de pessoas ao longo de um dia, que vai influenciar milhares. Por exemplo, se eu não tivesse internet aqui em casa, eu não conseguiria estar fazendo essa live e um monte de gente não poderia assistir. Esses dias, meu amigo, o Thiago Nigro, ele fez uma live com 150 mil pessoas. Estava para encher alguns estádios de futebol e ele só precisou de uma internet dele, e o resto das pessoas que assistiram. Então, o que é interessante? A gente precisa manter o equilíbrio, porque a gente tem uma responsabilidade aí. Cada vez que a gente tem um trabalho sério, a gente tem uma responsabilidade. O motorista de ônibus, ele está dirigindo o ônibus, ele é responsável pela vida das pessoas que estão ali atrás dele. Um piloto de avião, pelas pessoas que estão com ele. Vocês que cuidam de internet, de acesso, vocês são responsáveis por conectar pessoas ao mundo. E isso daí é uma coisa incrível e super importante hoje.
Então, qual que é o grande negócio que eu acho que dá para a gente poder trazer aqui? Primeira coisa, se vocês quiserem manter mais o equilíbrio, e se existe um nível aí que não está grande de relaxamento, a primeira coisa que tem que fazer é começar a filtrar o tipo de informação que a gente está recebendo. Porque assim, quando começou a pandemia, eu vou me usar de exemplo, tá? Quando começou a pandemia, eu decidi prestar atenção em tudo que estava rolando. Eu assisti noticiário de manhã até à noite. No Globo News, no CNN, assisti Internacional e não sei o quê. E aí, para completar a minha imersão, eu fui assistir filmes de pandemia. Fui assistir todos os filmes que eu encontrei na internet de pandemia. E o resultado disso é que isso me deixou extremamente, o quê? Trabalho. Ansioso, nervoso. Eu comecei a ficar, ai meu Deus, minha coluna, minha lombar começou a doer. Aí minha mulher falou assim, meu amor, quando a lombar dói, isso é por causa do medo. O medo, ele somatiza, ele trava as costas. Eu falei, caraca, então eu tô com medo. E aí eu falei, pera um pouquinho, eu não posso entrar nisso, eu conheço as ferramentas da PNL. E aquilo lá, não adianta o que a gente conhece só, a gente precisa praticar, nós precisamos ser ali o primeiro usuário daquilo que a gente aprende, senão não vale nada. E aí eu lembrei, pô, vamos começar a usar técnicas. Esses dias de dureza levaram aí 4, 5 dias. E de repente falei, não, vou usar técnicas. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer, que é muito bom e muito importante para vocês todos, é começar, por exemplo, a meditar. Que raios, que caralho significa meditar? Quer dizer que eu tenho que ficar na pose de guru? Não, cara. Basicamente, meditar significa você aprender a colocar sua mente no momento presente, desligar. Sabe? Hoje em dia, se você pega o seu celular, você vai achar milhares, centenas de aplicativos que você bota a musiquinha e ele vai te guiando lá, respira, relaxa. E você tira ali 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, que seja todos os dias, isso vai te dar uma qualidade de tranquilidade muito grande. Por quê? As pesquisas, eles já comprovaram várias coisas importantes e interessantes sobre a meditação. Mas uma das mais legais é assim, ó, toda vez que uma pessoa ela sabe que ela vai ter uma dor, uma tarefa, alguma obrigação ali num futuro, não importa se ele está próximo ou longe, o normal é que essas pessoas comecem a sofrer por antecedência. A partir do momento que você fica sabendo, começa a sofrer. É aquele cara, sei lá, que está no corredor da morte e ele foi condenado à morte, ele vai ser executado dali 30 anos. Pô, talvez ele nem viva 30 anos, mas ele de saber disso já começa a sofrer e ficar agoniado por isso. Olha que louco que é isso. Do mesmo jeito, o nosso cérebro ele engana a gente do outro lado. Se você fica sabendo que você vai fazer uma coisa boa daqui X tempo, o que acontece? Você começa também a ter prazer. É aquele negócio quando você compra uma passagem para uma viagem que você está super afim de fazer, um show, um filme que você compra antecipado, você já fica ansioso e isso aí já te dá uma alegria para aquilo. Esse processo acontece. E o que os cientistas descobriram? Que quando essa pessoa está acostumada a meditar, sabe o que acontece? Esse tempo diminui, essa ansiedade para o mal diminui e para a coisa boa amplifica. Então, uma pessoa que tem o costume de meditar, toda vez que ela descobre que vai ter alguma porcaria, alguma coisa ruim ali num futuro dela, próximo, distante, não importa, ela consegue ficar mais tranquilo. Ela consegue ficar muito mais tranquila. E o legal é começar a transformar isso num hábito. É todo dia levantar, acordar, fazer antes de dormir, fazer tarde, tirar um momentinho e você sentar ali um pouquinho, fecha os olhos e fica sem pensar em nada. Bota uma musiquinha leve, tranquila e fica sem pensar em absolutamente nada. Se dê um tempo para o seu cérebro, como se desse uma resetada, sabe? Porque isso Sim. funciona pra caramba. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês um negócio bem legal que eu tenho aqui, ó. Isso aqui que parece uma coisa, uma tiara high-tech. Isso aqui é um aparelhinho que eu uso para meditar, chama Muse. Dá para ver aqui, ó, deve estar ao contrário. E para quem gosta, vocês são pessoas modernas, né, tecnológicas, vocês vão gostar disso aqui. Esse é um aparelhinho que eu coloco na minha cabeça, eu uso ele mais ou menos assim, ó, ele tem sensores aqui, ó. Então ele mede todo o meu processamento cerebral. Então ele mede a frequência das minhas ondas, alfa, teta, beta, e eu uso ele para meditar. Ele tem um aplicativo, ligo no celular, ponho o fone de ouvido e eu começo a meditar. Toda vez que eu penso em alguma coisa, ele sobe o som do ambiente da musiquinha e para mim sinalizar que eu tô com problema. Toda vez que eu relaxo e não penso em nada, ele faz sonzinhos de natureza, de passarinho, ele me dá um indicador. E o que é legal? Eu consigo mensurar depois se
eu consegui meditar bem, se eu não consegui meditar bem, e como foi. Então, eu consegui criar um padrão disso para conseguir monitorar. Mas olha que beleza. Sam, por que fazer isso? Porque tem uma pesquisa da Forbes que descobriu que 98% das pessoas mais bem-sucedidas do planeta meditam. Você pegar o que o dono da Amazon, o que o Barack Obama, sei lá quem, os maiores atletas do mundo, o que esses caras têm em comum? Eles têm algum tipo de meditação que eles aplicam no dia deles. Sam, meditação tem a ver com PNL? Bom, PNL tem a ver com tudo, porque basicamente PNL é uma ferramenta para você fazer coisas. A partir do momento que você consegue controlar os seus pensamentos, seja numa posição de meditação, ou seja, durante um momento que está dirigindo, você pode usar a PNL para isso e você consegue ter resultados bons. E o grande segredo para você conseguir ficar numa posição meditando, para você ficar tranquilo, para você ficar de boa, é você começar a tomar cuidado e controlar o que você tem de pensamentos na sua cabeça. Pensamentos, eles acontecem basicamente de dois jeitos, tá? Através de imagens e através de sons. Eu respondi até uma pergunta que o pessoal está mandando aqui. Onde compro isso aqui? Eu comprei isso no Amazon, lá nos Estados Unidos. Muse, M-U-S-E. Custa mais ou menos uns $200. Como vocês estão no Paraná, vocês encontram de tudo aí também. Do Paraguai, de lá para cá, no Mercado Livre. Não sei se tem, nunca procurei. Mas procura aí que pesquisa. Uns $200, deve dar uns... Tá caro o dólar agora, né? Se quiser esperar, funciona também. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com as imagens que a gente tem na nossa cabeça, com os sons que a gente tem de diálogo interno, de sons que a gente tem, porque é assim que a gente pensa. Então, por exemplo, uma pessoa que está estressada, como é efetivamente que ela está estressada? É porque provavelmente ela pensa numa desgraça, ela traz a imagem que ela viu do jornal, ela traz todo o medo, as coisas que podem ou não acontecer, e aquela imagem amplifica e vem uma sensação no corpo, o corpo tem uma resposta e trava, e a pessoa e ela fica toda ferrada. E isso faz mal. Isso vai liberar um monte de hormônios negativos para o seu corpo, você vai ficar todo fodido. Qual é a grande solução? É primeiro você respirar, ficar calmo, tirar esses minutinhos, esses instantes e relaxar. Sabe, toma um banho gostoso, come uma comida gostosa sem excesso, deita na sua cama um pouquinho, senta no sofá confortável e respira um pouquinho, ouve uma música, dissocia, sai, desconecta das coisas ruins e fica conectado em você. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil. A partir desse instante, pega tudo que você tiver de imagem, de pensamento, de som, de diálogo interno ruim e começa a tirar eles. Sam, como que eu tiro um diálogo interno? Como que eu tiro uma imagem? É bem simples. Se tem uma imagem, imagina que você tem um martelo e pá, você vai quebrando e dá imaginação essas imagens. Você interage com elas mentalmente, tipo Minority Report. Sabe aquele filme do Tom Cruise? Que ele vai tirando as imagens, vai jogando para o lado. Você vai jogando elas embora e vai mandando embora. Se voltar, você joga fora de novo. Ah, Sam, como que eu diminuo o som? Igual um volume de rádio, de TV. Você vai lá e... Nossa, vem aquela voz da sua cabeça. Ai, mas você tem não sei o que. Você vai lá e fala, putz, esse pensamento não me ajuda. Você diminui ele, tira. Porque você não precisa de nada disso. Você é maior que isso. Porque o grande segredo é que você não controla nada do lado de fora. A única coisa que você controla é aqui, ó, do lado de dentro. São seus pensamentos e os seus comportamentos por consequência. Então, se você fizer isso, você já vai conseguir ficar muito mais tranquilo, muito mais tranquila. Vai ficar muito mais fácil. E aí vai ficar muito mais tranquilo você fazer o seu trabalho. Por quê? De verdade, o trabalho precisa ser feito. Infelizmente, a gente não pode ficar escondido embaixo da cama, com medinho de acontecer um monte de coisa. A gente tem que ficar, se possível, quem pode ficar em casa, home office, quem é de operação tem que ir para a rua, tem que ir tomando todos os cuidados possíveis por você e para todas as outras pessoas que você convive. E é isso, a gente tem que se adaptar rápido, fazer rápido, saber usar nosso pensamento, organizar esse software e poder entrar em ação, que aí vai funcionar bem e todo mundo vai conseguir sair dessa mais forte. Muito bem, muito bom, Sam. Eu uso isso, inclusive, usava, né? Hoje já é automático, eu usava isso para Uhum. dormir. Ou Nossa, é seja, maravilhoso. começava a contar e cada número contando na mente um pouquinho mais baixo e dormia muito rápido. Porque aí você faz isso, né? Você joga fora todos esses outros pensamentos e vai limpando e desacelerando o cérebro para você dormir. Totalmente, Agora, isso é maravilhoso. mas Sam, aproveitando falando um pouco sobre isso que você já falou, acho que essa questão de a gente controlar, né, o nosso diálogo interno
é essencial para a gente conseguir melhorar com meditação e tudo mais. Só queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e como que você acha que a gente melhorando a nossa comunicação, que é um dos objetivos que a gente pode usar no PNL, Uhum. mas nós temos aqui muitas pessoas que são líderes, que estão ali incentivando outras pessoas, liderando outras pessoas e todo mundo às vezes tem uma situação ou outra. Como que você acha que a PNL e essas técnicas do diálogo interno vão ajudar a pessoa a liderar melhor, a se comunicar melhor, porque não só com ela interno, mas também com as outras pessoas, né? Tá. Basicamente, Rosário, um bom líder, ele lidera não é pelo que ele fala. Um bom líder ele não lidera pela como ele escreve a mensagem do WhatsApp. Um bom líder, ele lidera pelo exemplo. Pelo exemplo. É aquele negócio, né? Eu não sei você, mas eu jamais iria num médico, num nutricionista que vai me ensinar, por exemplo, a ficar magro, e o nutricionista pesa 100 quilos acima do peso. Tá? Ele pode ter todo o conhecimento teórico da porra toda, mas eu não vou acreditar nele, eu não vou seguir o que ele vai me dizer, porque eu falo, meu, se você não conseguir usar nem para você, você acha que vai dar certo para mim? Não faz o menor sentido. A mesma coisa para um líder, para alguém que lidera outras pessoas. Basicamente, esse é um momento que a gente precisa trabalhar, a gente precisa render, nós precisamos tomar muito cuidado, a gente precisa saber juntar tudo isso dentro do possível. Ainda mais quando outras pessoas dependem da gente. Nossa família, clientes, amigos, a sociedade, as pessoas num todo. Então, o que a gente precisa pensar? Se eu quero influenciar a minha equipe, as pessoas com quem eu trabalho, a melhor maneira de fazer isso é, primeiro, aprendendo a controlar meus pensamentos, controlar minhas emoções por consequência, e aí dar o exemplo. Dar o exemplo fazendo isso. Como que eu faço isso, Sam? Simples. Primeira coisa, pega todas as imagens ruins que vem na sua cabeça, e geralmente a gente não percebe logo as imagens, tá? Já fica a dica aqui para vocês. Geralmente o que vem é a sensação ruim no corpo. E às vezes as pessoas não percebem nem a sensação, né? Elas só percebem o comportamento. É aquele negócio quando o dia tá ruim, alguém chega, alguém que conhece você fala assim, nossa, você tá tão nervoso hoje, você tá ansioso, o que você tem? E aí você fala, nossa, eu nem me toquei, mas eu tô ansioso mesmo. Sabe, ter a consciência do que você está sentindo já é um primeiro passo. E aí ter a consequência do que está causando a ansiedade é um outro passo que as pessoas não estão tão acostumadas a tomar. Então é legal começar a pesquisar isso. Por que e como que eu estou fazendo para me sentir desse jeito que eu estou sentindo? Você vai descobrir que o que dispara a sensação são imagens, coisas que você está vendo na sua frente ou coisas que você está vendo de dentro da sua cabeça, que você está lembrando, imaginando. E essas imagens, você consegue quebrar ela mentalmente na sua cabeça. Ah, imagens que eu estou vendo do lado de fora, estou vendo as pessoas no jornal falando que, meu Deus, vai morrer, é horrível. Ótimo. O que você vai fazer com isso? Se tem um filme que te desagrada, te deixa triste, te deixa mal, o que você faz com ele? Você desliga essa merda, cara. Se isso não está te fazendo bem, você desliga. Ah, Sam, mas eu preciso das notícias. Concordo 100%. Eu sou sempre o primeiro cara a falar isso. Por quê? Porque a gente precisa estar sabendo do que está acontecendo. Só que se você ligar a TV hoje, a domingo, daqui uma semana, daqui 2 semanas, não vai mudar absolutamente nada. Só se fala do coronavírus, as mesmas coisas, as mesmas notícias, as mesmas pautas. É coronavírus e loucura dos políticos. É isso que tem. De resto, não tem mais nada. Não tem novidade. Então, é a hora agora da gente poder aproveitar para fazer outras coisas, para poder ter descanso, relaxar nossa mente, nossa cabeça e nosso corpo. E aí poder dar o exemplo. Porque mesmo que você ainda não lidere muitas pessoas no seu trabalho, você provavelmente é um líder na sua casa, sabe? Quem tem filhos, quem tem os amigos, os vizinhos, essas pessoas elas vão tomar ali as ações delas baseado em como elas estão vendo os outros. É um fenômeno muito louco, por exemplo, não sei você passou por isso, Rosário, de ir no mercado e não ter papel higiênico? Não, aqui na Eu, nossa eu cidade. passei por isso. Logo que começou esse negócio aqui em São Paulo, eu fui no Carrefour aqui perto, fui no Oeste, não tinha papel higiênico. E pior que estava acabando o papel higiênico em casa, né? E aí eu falei, cara, por que raio? Tinha tudo o resto, tudo, menos não tinha álcool e gel e papel higiênico. Álcool e gel, dá para entender. Ninguém estava esperando que do nada e todo mundo começar a usar álcool em gel desse jeito louco. Mas papel higiênico não faz sentido, porque as pessoas elas não vão, com todo respeito à palavra, cagar mais durante a quarentena. Não é essa a lógica. E eu fui pesquisar por que, que acabou o papel higiênico. E isso tem todo a ver com liderança. Olha que louco, isso é um fenômeno psicológico. Pense o seguinte,
Se você pega um papel higiênico, um bloco de papel higiênico, que se vende aqueles blocos de 50 mil rolos, né? Aquilo é grande. Se você colocar aquilo na prateleira do supermercado, você não consegue botar 200 pacotes daquele na prateleira, você já encheu a prateleira inteira. Só que pensa, se vem uma pessoa, pega 2 daquele, já abre um baita buraco na prateleira. Se você está passando e de repente você vê que tem um baita buraco na prateleira de papel higiênico, você olha para o carrinho do lado, o cara está com 2 negócios daquele, ocupou o carrinho quase inteiro. O que acontece inconscientemente, emocionalmente? A pessoa diz, porra, aquele cara sabe de uma coisa que eu não sei. Tem alguma coisa rolando aí que eu não estou sabendo, e a pessoa, eu também quero, e ela vai lá e pega. E é esse efeito psicológico que gera o pânico, que gera o efeito manada, que as pessoas saem correndo para tudo, para nada, sem sentido nenhum. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado, muita atenção? Em como nós ajudamos as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa comunidade, as pessoas que a gente influencia e lidera. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui hoje e falar, meu Deus, vai todo mundo morrer, acabou, gasta tudo. Sabe, quantas pessoas eu ia influenciar negativamente para essa merda? Isso não ia ajudar em nada as pessoas a crescerem, a conquistarem coisas. Porque vai ter gente que, infelizmente, é aquele negócio que vai pegar doença, vai morrer, vai. Infelizmente, é a pior coisa do mundo. É triste. O que a gente pode fazer em relação a isso? Informar as pessoas de maneira correta e certa do que está acontecendo. Ah, Sam, mas eu não posso nem pôr um terror na sogra, no sogro, nos veinhos, para eles não ficarem saindo de casa. Se eles não contribuírem nada para a sociedade, sabe? Se eles ficarem em casa ou saírem, não vai mudar absolutamente nada. Foda-se, você vai lá e faz o que você quiser, que você achar que é melhor. Mas se é uma pessoa que precise trabalhar, porque imagina o seguinte, imagina se os médicos ficam com medo. Eles falam, ai meu Deus, porra, médico, cara, é a profissão que mais está ferrada hoje. Que ele está tomando as espirradas de corona na cara ali, a dose é uma injeção de corona na veia, sabe? É a pior profissão para se ter de perigo hoje é o médico. Mas imagina se os médicos, pensando nisso, falam, quer saber, gente, nós não vamos mais trabalhar. Acabou, acabou. Vai morrer 1000 vezes mais pessoas. Então, a gente tem que pensar que nós temos nossas responsabilidades. E aí é aquela hora, né? Nós somos adultos. Se é homem, se é mulher. Cada um tem que pagar o preço da sua responsabilidade. E se você é responsável por uma coisa, bate no peito, fala, eu vou fazer isso. Só que para isso você vai precisar estar focado. É aqueles caras que se penduram naqueles postes gigantes, né? Qual que é o segredo? É focar no que você quer, para onde você está indo e tomar todos os cuidados necessários para você fazer seu serviço. Tem risco? Tudo tem. Tá vivo tem risco. Como diz meu amigo, né? Só tá morrendo gente que nunca morreu antes. Bem, isso aí mesmo. Sam, voltando um pouquinho antes, eu tenho uma pergunta aqui do Douglas, que Bora. sobre o pensamento. Se o pensamento Uhum. que vem na nossa cabeça é algo útil e importante, mas ele vem em horário inadequado, o que você recomenda? Legal. Bom, tem um negócio aí maravilhoso que chama post-it, caderninho, celular, bloco de notas. Você faz o seguinte, eu tenho muito esse hábito. Toda vez que vem um pensamento na minha cabeça e eu tô ocupado porque eu tô querendo fazer outra coisa, ou quero ficar sereno, a pergunta que eu faço é: tem algo que eu possa fazer agora para resolver esse problema? Anote essa pergunta aí, Douglas. Tem algo que eu possa fazer agora para resolver esse problema? Se a resposta for sim, tem alguma coisa que você pode fazer. Maravilhoso. Então você vai lá, anota e faz, põe em execução. Mas se a resposta é não, não tem absolutamente nada que eu possa fazer agora. Tem que esperar abrir o lugar, tem que falar com fulano, agora não é hora. O que você faz? Anota e deixa. E vai embora. Ficar pensando no problema não vai resolver o problema. Isso é um dos maiores erros que as pessoas têm. Sabe, se pensar em problema ajudasse, porra, era só ficar em casa o tempo todo ali, meditando, pensando que todos os problemas do mundo iam se resolver. A gente precisa executar para resolver. Óbvio, a gente precisa idealizar, projetar, sim, mas tem a hora certa de fazer isso. É aquela coisa que a pessoa está viajando de avião, né? Viajar de avião talvez seja uma forma muito louca, se você parar para pensar em termos de física, de ciência, de loucura, é ok. Mas em termos de crença, é muito maluco. Porra, pensa, eu vou entrar numa máquina que pesa toneladas, que é mais leve muito mais leve que o vento. Não é ela, mas ela voa. Olha que louco isso. Qualquer erro naquela asinha, naquela porra da turbina, o bicho cai.
Se você começar a pensar nisso durante o voo, você não voa. Você fica triste, você vai ficar ali tremendo, se borrando todo. Então, eu sempre que eu estou, por exemplo, dentro do avião, eu penso, legal, ai, meu Deus, será que tem alguma coisa? Eu penso, legal, tem alguma coisa que eu posso fazer agora para resolver esse problema? Eu falo, não, não sou piloto, então foda-se, bora, toca o barco. Relaxa. Se não tem nada que você possa fazer, relaxa. Se não tem solução, solucionado está. Ah, não, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ótimo. Anota, mãos à obra, vai fazer, executa aquilo, que agora é a hora. Muito bom, Sam. Tenho duas outras perguntas que eu anotei aqui, também lembrando, se alguém quiser fazer mais perguntas, pessoal, Mandem perguntas. pode mandar aí. Eu vou fazer duas perguntas aqui que eu acho que elas estão muito interligadas. Uhum. A PNL, para mim, ela é fantástica, ela me ajudou muito e eu queria que você falasse de uma das ferramentas da PNL que eu considero uma das mais legais e mais fáceis da gente aplicar e as grandes Uhum. pessoas que geram resultado no mundo, por exemplo, o Michael Phelps, as pessoas usam que é o ensaio mental, né? O quanto Uhum. isso a gente pode fazer nesse momento. E a outra pergunta que talvez pode estar meio interligada ou não, aí você vê como você acha melhor para responder como que a mentalidade, o que está lá dentro do nosso cérebro, a nossa forma de pensar, influencia no nosso sucesso? Porque, pelo menos eu acredito que é a mentalidade que explica, por exemplo, duas pessoas que nasceram juntas, que estudaram na mesma Uhum. escola, tiveram as mesmas oportunidades e tiveram resultados e futuros diferentes, obviamente por escolhas e tudo mais, mas eu acho que está muito ligado com a mentalidade. Então, se você puder falar um Boa. pouquinho de tudo isso com a PNL. Vamos lá, a primeira coisa é o ensaio mental, né? Que basicamente é você ficar imaginando coisas, visualizando mentalmente. O que acontece? Tem muita gente que ela fica pensando na vida o dia inteiro e ela acha que isso vai dar certo. Eu já digo que cuidado, porque o ensaio mental ele funciona se você fizer de propósito. Se você deixar a mente vagando, pensando na primeira coisa que vem, é aquele negócio, né? Eu olho pro meu copo de água aqui, eu penso, nossa, o copo de água. Aí eu lembro, caramba, esse copo eu comprei no mercado. Aí eu penso, nossa, o mercado. Aí eu lembro, putz, o mercado, eu preciso comprar frango. Eu falo, caraca, o frango. E aí, o frango tem no KFC. Ah, o KFC. Aí eu começo, nossa, o KFC no cinema, faz sempre no cinema. Nossa, o cinema. Aí eu começo a lembrar do. Fudeu, você tá vagando que nem um barquinho solto no meio do maremoto. Você tá indo para qualquer lado, uma hora você vai virar. Então, o pensamento aleatório, solto, divagando, é a pior merda que alguém pode fazer com o pensamento. Se você fica aí muito divagando, aprende a controlar a cabeça, para o pensamento, fica quieto, vai meditar, vai ficar quieto, vai respira, toma um banho, relaxa. A partir do momento que você consegue controlar seu pensamento, aí a gente vai começar a aprender a usar a cabeça com foco, que é o ensaio mental. Como que a gente faz isso de uso inteligente? Basicamente, os cientistas eles pegaram uma pessoa e falaram assim: olha para uma maçã, e botaram uma maçã na frente da pessoa, botaram a pessoa dentro da máquina, encefalograma e tudo mais, e a ressonância magnética, e aí descobriram que a pessoa acionava determinadas áreas do cérebro. Depois pegaram, fecharam, pedia para a pessoa fechar os olhos e falava: pense agora numa maçã na sua frente. E ele pensava na maçã. E áreas muito próximas, bem parecidas, quase as mesmas áreas eram acionadas. O que acontece? O cérebro ele não entende muito a diferença daquilo que a gente vê com os próprios olhos ou que a gente imagina mentalmente. E isso traz grandes vantagens. Primeiro, e provavelmente todo mundo conhece alguém assim, né? Quem é que tem aquele amigo mentiroso, pescador, sabe? Que ele conta uma história há tanto tempo que ele passou a acreditar na história dele. Todo mundo acha que tem um negócio desse, né? Porque a pessoa imaginou tão forte aquilo que ela tem certeza que ela viu aquilo, que ela viveu aquilo tudo. Mas o ponto todo é o seguinte, é que toda vez que a gente quiser nos preparar para alguma coisa, a gente precisa executar, a gente precisa treinar. Só que se você não tem como treinar, uma maneira muito boa de você começar a fazer isso é visualizar, é fazer um ensaio na sua mente. Então, por exemplo, teve aquele atleta que ganhou medalha olímpica, não lembro se foi ouro ou prata, que é o Arthur Zanetti. Ele faz argolas, né? Que o cara fica. Pô, aquela coisa mais difícil do cara, aquilo é muito difícil. O cara fica parado com o corpo segurando duas argolas lá na ginástica olímpica. Tem que ter muita. E é muito interessante porque boa parte do treino dele, ele passa 2 horas, se não me engano, por dia, simplesmente sentado numa cadeira, ensaiando mentalmente, só imaginando de olhos fechados, visualizando qual é o exercício.
E o interessante é que enquanto ele visualiza isso, o corpo dele meio que libera os sinais elétricos para o corpo, para as partes do corpo serem acionadas. É muito foda isso. E isso ajuda ele na hora que ele chega ali na frente, ele conseguir fazer isso. Você chegou a conhecer a Hortência, Rosauro? Você estava na turma que a Hortência veio? Não, não Não. estava. A gente outro dia trouxe a Hortência num curso. E a gente modelou ela, que basicamente é uma linguagem da PNL que a gente usa para decifrar o código da cabeça dela, sabe? A configuração, o algoritmo. E a gente descobriu que a Hortência, toda vez que ela ia fazer um jogo, ela ficava 2 dias antes, ela ficava chata, ela ficava no canto dela, só quietinha, sentada, deitada na cama, sentada no sofá, visualizando como ia ser o jogo, ensaiando todas as jogadas que ela ia fazer. Como se ela visse o jogo da televisão e pensando, ó, vai jogar para ela, vai jogar para quem, pum, pau. E outro cara que fazia isso e ganhou aí algumas coisas na vida foi um tal de Ayrton Senna da Silva. Toda vez antes de uma corrida acontecer, ele se concentrava e ele ficava visualizando todas as curvas, ele lá dirigindo. E quem tem a foto, inclusive, dele, um dia da coisa, ele estava lá, ó, visualizando e pensando, putz, é curva 1, curva 2 e a 3. Ele fazia um ensaio mental disso. O que significa isso? Toda vez que você quiser ter comportamentos incríveis, basicamente o que você precisa é começar a treinar. Seja de verdade, na prática, seja com ensaio mental. E o legal é que um não anula o outro. Você treinar na prática não faz com que você não precise de mental. Treinar muito mental também não vai fazer com que você deixe de ser necessário você treinar na prática. Qual é o legal? É você unir os dois. É você unir os dois. Então, por exemplo, eu quero fazer uma coisa, vamos trazer para a nossa vida real, vai. A gente não é atleta profissional. Eu quero, sei lá, ir na academia um dia. Quando voltar a pandemia, eu quero ir na academia. A primeira coisa que você pode fazer é começar a treinar mentalmente. Imaginar que você está entrando na academia, e você sobe ali na esteira, começa a fazer atividadezinha física, e funciona aí você vai, e olha, nossa, que coisa boa, e aí você treina. E você percebe o que é legal, o que não é tão legal, você diminui e tira. E você vai modulando isso de propósito para quê? Para isso influenciar seus comportamentos. Aí, assim, Sam, por que dois caras que estudaram juntos, que vieram do mesmo lugar e passaram várias coisas juntos, por que um às vezes tem resultado incrível e o outro não? Essa pergunta aí, se eu tivesse uma resposta certeira, um método 100% disso, o mundo não tinha mais problema. Era só dar Sim. Ctrl+C, Ctrl+V na cabeça de todo mundo e tá feito, cara. Por exemplo, provavelmente você, Rosel, tem amigos que hoje estão ferrados, tem amigos que, sabe, estão aí desencontrados da vida, tem pessoas, talvez alguém conheça alguém que está preso, talvez alguém conheça alguém que está envolvido com droga, está fudido, tem. E vocês, às vezes, compartilharam um momento da vida onde vocês trocaram ideias, mas não é por isso que vocês seguiram no mesmo caminho. Irmãos foram criados do mesmo jeito, os mesmos pais, e seguem caminhos diferentes. Porque isso tem a ver com o que ficou conhecido muito popularmente, né, como mindset, que é basicamente a organização mental que você tem na sua cabeça. O que é legal da PNL? Como todo mundo aqui entende de computador, imagina que eu tenho 2 computadores iguais, 2 hardwares iguais. E eu instalo um software muito bom. Nossa, que software maravilhoso. E outro, eu instalo um software muito porcaria, cheio de falha. Esse vai rodar bem, esse vai travar o tempo inteiro. O que acontece? A culpa não é do hardware. O hardware é igual. A culpa é do software. Se eu pegar o software desse aqui, copiar e instalar nesse outro, de repente os dois vão funcionar bem. Pense o seguinte, pessoas. Você bota 2 pessoas aqui lado a lado. O hardware, a gente pode, às vezes, não entender, mas é igual, é idêntico. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com você, Rosauro, biologicamente nós somos idênticos. E não só eu e você, mas todas as pessoas do planeta. Não tem um médico que fala, não, eu só atendo pessoas nascidas na Rússia entre 1972 e 85, senão eu não entendo. Todo mundo tem 2 pulmões, o cérebro, nariz, boca, blá, blá, blá. Tem pessoas que têm uma deficiência aqui, uma coisinha ali, uma anomalia, mas biologicamente todo mundo funciona do mesmo jeito. Então, o hardware ele é igual. Onde que está a diferença? No software. Então, se tem uma pessoa que consegue resultados incríveis e outro que está falhando duramente na vida, o problema não é no corpo, ele não nasceu assim e vai morrer assim. O problema está na maneira como essa pessoa pensa, no software que ela roda na cabeça dela. E o que a gente faz com a PNL é a gente dá um Ctrl+C no que funciona e puf, coloca aqui no outro lado. De repente, os dois funcionam bem de novo. Então, o que uma pessoa faz, você consegue aprender. Não importa o que seja.
Claro que, por exemplo, se eu falar assim, pô, eu tenho 1,70 m, se eu inventar assim, eu quero virar jogador da NBA esse ano. Porra, quase chegando nos 40 anos, NBA, difícil, hein? Acho que não vai dar. Realmente, porque biologicamente, fisicamente, eu não tenho os atributos para poder fazer aquilo. Só que se eu quiser fazer qualquer outra coisa que não exija diretamente do meu físico, e não seja esse o fator que me impede ou não, eu consigo. Então, por exemplo, você consegue liderar pessoas? Com certeza. Você consegue vender bem? Com certeza. Você consegue convencer um monte de gente? Consegue, com certeza. Você consegue ganhar dinheiro? Consegue. Você consegue ficar empolgado? Você consegue. Você consegue se sentir feliz? Consegue. Você consegue mudar a sua química interna através de seus pensamentos? Com certeza você consegue. Tudo isso vai. Só que assim, o pensamento é a semente, é a base, é a raiz. Só que não é o que as pessoas pensam, mas isso não é tão importante. Isso é a coisa mais importante. As coisas mais importantes do mundo, normalmente são aquelas coisas que a gente não vê, sabe? É aquele negócio, por exemplo, constrói um prédio e não faz a coluna que segura o prédio. Não cava e faz a fundação do prédio. O prédio cai, meu amigo. Só que se você passa na frente, você não vê a fundação. Você não vê a coluna, aquele negócio enterrado no chão, a laje. Você não vê. Você está vendo só o telhado, você está vendo só o enfeite. Só que a base que mantém a coisa de pé, você não está vendo. Mesma coisa para a gente. O que mantém a gente firme, fixo, fazendo as coisas, rendendo, é a nossa base que a gente tem na nossa cabeça. São nossas crenças, são as coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, nossos conhecimentos, nossa identidade, o que a gente aprendeu a fazer ou não, aquilo que a gente acredita de verdade e aquilo que a gente não tem muita certeza. Isso tudo estão dentro dos nossos pensamentos. Então, o nosso pensamento é, de longe, a coisa mais importante de todas. Não é o que as pessoas veem, não é o que entra em campo efetivamente, mas é a fundação de tudo. Entendi. Bom, então nós poderíamos dizer que, para encerrar minha última pergunta, acho, aí, Bora. que o pensamento, né, ele pode ser, inclusive pegando um gancho da tua série que você está fazendo no Instagram, e vai ter daqui a pouco mais um episódio, né, E que é termina hoje, hein? isso, que é o pulo do gato. Nós podemos dizer que o pulo do gato para a pessoa alcançar objetivos é o pensamento, como que ela controla, como que ela faz, e para isso a PNL pode ajudar bastante, né? Eu diria que o pulo do gato é ela ter mais autoconfiança. E olha que louco isso aqui, né? É uma lógica bem legal. Todo mundo está assistindo aqui, pensa comigo assim, ó. Você sairia na rua num dia normal, agora não, porque acho que deve ter menos pessoas, né? Mas você sairia na rua num dia normal e entregaria o seu celular para um estranho, sua carteira para um estranho, e falaria assim, ó, segura aqui, eu já volto. Você faria isso, Rosana? Não. Nem a pau. Eu também jamais faria isso em lugar nenhum do planeta. E qual o motivo que você não faria isso, Rosana? Porque provavelmente não vou mais ver aquilo. Provavelmente você não é besta, você não vai entregar isso na mão de um estranho. A lógica é assim, Sam, eu não vou fazer isso porque, basicamente, eu não confio nessa pessoa. Mas se fosse uma pessoa que você conhece a vida inteira e você sabe que é uma pessoa do bem, Rosana, você entregaria? Você deixaria com ela um pouco? Sem dúvida. Tranquilo. Por quê? Porque se a gente conhece, a gente confia. Se a gente não conhece, a gente não confia. Essa é a lógica, tá? Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Por que eu falo tanto de pensamento? Porque para você poder confiar mais em você mesmo, para você conseguir conquistar mais coisas, você precisa ter uma base. Para você ter base, você tem que ter autoconfiança. Mas você só confia naquilo que você conhece. Você não consegue confiar naquilo que você não conhece. Aquela pessoa que é estranha, aquela situação que você nunca viveu. Então, por que eu digo isso? Porque se você quer ter mais autoconfiança, basicamente o que você precisa fazer é te conhecer mais. Se você não está confiando nas suas ações, nos seus pensamentos, naquilo que você quer, nas decisões que você precisa tomar e está aí pulando na sua cabeça, é porque você não está se conhecendo direito. E quando eu digo controlar pensamentos, basicamente o que eu estou dizendo é que você faz isso para se conhecer melhor. Você se põe em situações que você passa a se conhecer de um jeito mais efetivo. É esse que é o grande segredo do negócio. O PNL é uma grande ferramenta para a gente se conhecer melhor, para a gente poder passar mais tempo com nós mesmos e organizar melhor. Sabe, é aquele negócio, o martelo é a coisa mais importante do mundo? Não é. Mas se de repente eu tenho um prego e eu preciso pôr ele na parede, porra, é a ferramenta certa para fazer isso. Uma vez eu quis botar um preguinho na parede de gesso. O preguinho era fino. Eu falei, cara, eu vou conseguir pôr. Eu não tinha martelo no escritório. Eu fui atrás, achei um lápis.
Pô, se eu mirar direitinho, fui, ó, pá, pá. Cara, eu ferrei a parede, machuquei meu dedo e não botei o prego na parede. Só que se eu tivesse um martelinho ali, normal, de boa, um martelo simples, eu tinha lá e pum, um só e já era. E essa que é a lógica. PNL é isso, é uma ferramenta. E ela permite que a gente consiga ter mais controle dos nossos pensamentos, das nossas ações e melhorar a nossa comunicação. E isso influencia. Sam, quer Sim. dizer que o mais importante do mundo é a PNL? Não, ela é só uma ferramenta. O mais importante do mundo não é a chave de fenda, não é o martelo, não é o carro, não é a internet. O mais importante do mundo é o que nós fazemos com essas ferramentas, é o que a gente alcança. Porque às vezes uma internet que a gente está passando na casa de alguém está servindo para um menino jogar o videogame dele, mas está servindo às vezes para um médico atender um paciente que está à distância e salvar uma vida. Tá servindo para uma pessoa que estava triste, querendo, sabe, acabar com a própria vida, de repente conversar com alguém e ela vê e encontrar esperanças para ela continuar viva. Isso tudo é o mais importante. O meio é que muda, a ferramenta é que muda. Então, o que eu quero dizer é, se conheça. Nesse momento de caos, onde a gente perde a segurança, quanto mais a gente se conhece, mais força a gente vai ter. Se você está cagando, está com medinho, está assim, ai meu Deus, não tem... quer dizer simplesmente que você não está confiando em você mesmo. Você não está se conhecendo, você não está se confiando. Então fica aqui o desafio. Comece a se conhecer melhor. Comece a saber mais quem é essa pessoa aí que está sentado na sua cadeira, que está levando a sua vida, que você encontra no espelho todo dia de manhã. Porque se você estava só vivendo no piloto automático, agora chegou uma hora da gente separar o joio do trigo, como já dizia, né, o ditado, e os meninos dos homens, né? Essa é a hora de poder mandar ver e mostrar o que, que você pode realizar. Sem dúvida. Bom, eu sou, né, um apaixonado aí por PNL, aprendi muito PNL, a PNL mudou muita coisa em mim, me ajudou a melhorar muito, então eu sei o quanto isso pode ser bom e sou muito grato a você. Até antes você estava me falando que agora em junho, se não me engano, você vai ter uma participação do Richard Bandler, para quem não conhece, é o pai da PNL, né? Então, para Criador da PNL. isso, eu, criador da PNL. Eu vou deixar aqui nos chats, pessoal, um grupo, o link para entrar num grupo do Sam, onde você pode aprender um pouco mais de PNL e tudo mais, ele fica postando dicas lá. Mas, Sam, fala um pouquinho mais aonde que a pessoa pode aprender mais, como que a pessoa pode fazer para aprender. Eu sei que tem o teu No canal do YouTube, YouTube. que é muito interessante. Por exemplo, eu assisti, acho que todos, ou a grande maioria dos teus vídeos, Parabéns. o vídeo que eu mais gosto é aquele lá da bucket list lá, ou seja, a lista do balde, lá, o que você quer fazer Pô, meu antes. primeiro vídeo, sabia, cara? Esse é É meu o primeiro primeiro vídeo. vídeo, né? Até eu vi que você postou esses dias, foi o primeiro vídeo. Mas eu achei assim aquilo muito verdadeiro e me identifiquei muito. Então, mas fala um pouquinho de como que quem quiser aprender mais sobre PNL, como é que ela pode fazer. Enquanto isso, eu vou Claro. colocando aqui o link Ó, do. seguinte, pessoal, eu crio muito conteúdo grátis, assim, porque para mim tem muito esse propósito de ajudar as pessoas a alcançarem o que elas querem, tá? Então, basicamente, tem meu canal do YouTube. Se você colocar Sam Jolen, S-A-M Jolen, você pode me encontrar no YouTube. Tem um monte de coisas que eu ensino gratuita. Como diminuir o diálogo interno, como tirar imagens, como parar de tomar refrigerante. Eu postei essa semana que está fazendo bastante repercussão, assim, por exemplo, PNL versus dependência, vícios, né? Tem muita informação gratuita que eu ponho no YouTube. Nós também temos aqui o meu Instagram. Eu estou movimentando muito o Instagram recentemente. A gente está fazendo lives lá para poder ajudar as pessoas que estão em casa, trancadas, e estão querendo se desenvolver. É de graça, é de graça. Você tem live. Hoje à noite vai ter o último dia de live, 21h57. Semana que vem, dia 11 de maio, a gente vai começar um desafio, uma missão de 11 dias, às 11h11 da noite. Que louco isso, hein, Rodolfo? E eu vou reprogramar o cérebro, a mente, fazer você se conhecer melhor. Então, todo dia, às 11h11 da noite, durante 11 dias, de 11 a 21, vai rolar esse desafio aí, essa missão 11-11. E é de graça também, e é exclusivo no Instagram. Mas se você quer, assim, aprender muita coisa mesmo, de verdade, quer ter acesso, inclusive, a um curso que a gente vai colocar, disponibilizar gratuito na internet sobre PNL, inclusive com a participação do criador da PNL, o Dr. Richard Bandler, que inclusive deu aula para o Barack Obama, o cara inventou a porra toda. A gente vai fazer um curso desse que vai acontecer em junho. Só que para você participar, você precisa estar na minha lista do Telegram.
que é esse link que o Rosauro colocou aqui. E para você entrar no Telegram é de graça, tá? Você precisa ter o aplicativo do Telegram, que é tipo um WhatsApp, mas é um pouquinho melhor, e pelo menos na minha opinião, né? E você clica nesse link e você vai ser direcionado para o grupo. Você entra lá, você clica, entrar no grupo. E a partir dali você vai começar a receber recadinhos diários que eu entro, posto, links. Quando eu estou ao vivo, eu coloco lá, aviso que eu estou ao vivo. Tudo acontece, eu aviso ali. É uma maneira da gente conseguir se comunicar muito mais rápido do que e-mail, e é uma coisa que fica bastante forte ali. Dependendo do período, eu gravo muitos áudios para as pessoas ali, e dou dicas incríveis. Outro dia eu contei a história do Rock Balboa, que como a gente pode usar toda a história por trás do filme para a nossa vida. Tem muita informação de graça, que eu vou contribuindo para as pessoas conseguirem alcançar, tá bom? Então, é só entrar no grupo aqui, me segue no Instagram, mande mensagens aqui, vou ter o maior prazer do mundo de responder os comentários das fotos, e é isso. Isso aí, Sam, muito bem. Até o pessoal ali no Facebook estavam postando aí Sam Jolin no iBusiness 2020, que é o nosso evento, né, de Foz. Uhum. Então, para quem não lembra, o Sam estava em 2019, o de 2020 agora a gente está tendo que mudar o evento, nem sabemos quando Vai ser quando, Rosé? Já tem a data? Era em março, mudamos para julho e semana que vem a gente deve estar ajustando e mudando para novembro. Tá bom, mais Porque seguro. não deve acontecer eventos antes de novembro e não deve estar liberado no Brasil, né? Então, é isso. Mas, Sam, queria muito de coração e agradecer a tua participação, a tua dedicação e vir nos ajudar, nos ensinar, trazer conhecimento. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Então, se tiver aí mais alguma consideração final, e se não, muito obrigado mesmo em nome da Rede Sul e de todos nós. Gente, obrigado por vocês terem assistido. Espero que você coloque em prática aí. E tamo junto aí. Vamos caminhar e passar por isso que a gente vai sair muito mais forte. Isso aí. Obrigado, Sam. Um abraço também para o meu irmão, o Robson, aí, que ele também estava falando antes aí, que ele usa PNL para tudo na vida. Mas então, obrigado, Sam. Valeu, pessoal. Um abraço aí, se falamos. Valeu.